Sobre a segunda fase da Operação Sem Refino, que ocorreu agora de manhã, entre os nomes está o ex-governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Um dos mandados é de busca e apreensão na casa dele, em uma casa em Petrópolis, investigada por ser sede de negociações fraudulentas. Até me ajuda aqui, Roberta, se eu tiver corrigido, essa casa de Petrópolis não é exatamente de Cláudio Castro, mas Cláudio Castro teve um dos endereços alvos, nesta operação. Bem-vinda, Roberta. Elisa, o que você está falando está correto. Na verdade, a defesa dele passou para a gente uma nota que diz que essa casa de Petrópolis não tem mais relação com ele há meses. E ele também não tem mais relação com nenhum outro imóvel em Petrópolis. Essa é a afirmativa da defesa. E agora há pouco, aqui na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, chegaram alguns carros de luxo. A gente está falando de 3 veículos ao todo, e somando, são avaliados em mais de R$ 1.700.000. Um deles, por exemplo, custa mais de 800 mil, o outro mais de 190 mil reais, e um terceiro mais de 680 mil reais. Então, esses veículos foram apreendidos, trazidos aqui para cá, para a sede da Polícia Federal, e ao mesmo tempo a gente tem algumas notas de defesa, e uma delas é a nota do ex-governador Cláudio Castro, defesa dele, que diz que nega qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit, a refinaria de Manguinhos. Diz que o endereço de Petrópolis não tem qualquer tipo de relação com ele já há meses e que a gestão de Castro foi a única a conseguir que a refinaria de Manguinhos pagasse umas dívidas que, somadas, avaliadas em mais de R$ 1 bilhão com o Estado. Então, essa é a nota de defesa de Cláudio Castro. A gente também tem uma nota de defesa de Bernardo Rossi. Também está sendo investigado nesta operação, nesta etapa da operação. Negam que tenham relação com as irregularidades, que Bernardo Rossi sempre pautou as decisões administrativas pelos critérios técnicos e legais aplicáveis à gestão pública e que considera especialmente grave a utilização de acusações dessa natureza em pleno período eleitoral. Essa é a nota de Bernardo Rossi. São 7 nomes ao todo nessa história, nessa investigação da Polícia Federal, em mais uma etapa desta operação. O ex-governador Cláudio Castro, o ex-deputado estadual do União Brasil, Bernardo Rossi. É importante ressaltar que ele foi prefeito de Petrópolis, na região serrana do Rio, e também foi secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade até março deste ano. Antônio Carlos Santos, um advogado que tentou uma vaga para desembargador no fim do ano passado. Luiz Fernando Gomes, empresário da construção civil, que assinou vários contratos com o governo do estado. José Mauro Júnior, ex-secretário de Estado de Transformação Digital, empresário, é sócio de mais de 20 empresas na construção civil, como corretagem também de imóveis, e 2 empresários também, Maurício Leite e Ana Carolina Miranda. A gente segue acompanhando tudo, viu, Elisa? Muito obrigada. Roberta Camargo conversando com a gente. Nós estamos aqui desde o começo do Live CNN, acompanhando o desenrolar desta operação da Polícia Federal, que tem, entre os nomes, o ex-governador Cláudio Castro. E desde cedo, Theo, você contou pra gente, apurando a todo momento, quais são os nomes envolvidos. E aí, claro que daqui para frente a gente vai compreendendo por qual motivo esses nomes aparecem e o que eles têm a ver dentro desta teia de suspeitas de crimes que teriam sido cometidos. Sem dúvida, Elise. E aí, a defesa do Cláudio Castro, ela diz em linhas gerais que não há qualquer tipo de irregularidade, participação dele em irregularidades que envolvam a Refit. Disse que o endereço alvo de buscas em Petrópolis não tem qualquer ligação há meses com ele e que não há nenhum endereço ligado ao ex-governador naquela região. Disse também desconhecer o conteúdo da determinação do ministro e dos elementos que fundamentam a operação de hoje, que aguarda agora os advogados tenham acesso aos autos para poder se manifestar de forma mais detalhada. E deixou claro ali que todos os atos do ex-governador, enquanto estava à frente do estado do Rio de Janeiro, seguiram critérios técnicos, jurídicos e administrativos previstos na legislação. Ao mesmo tempo, houve também uma manifestação do Bernardo Rossi, que foi secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, alvo dessa operação, em que a defesa nega qualquer participação em irregularidades, bem na mesma linha do que diz a defesa do Cláudio Castro, dizendo que toda atuação à frente da pasta se deu dentro da legalidade, seguindo as orientações técnicas e jurídicas de um amplo corpo de servidores da própria secretaria. Ponto importante, por que houve
esse foco, a decisão ainda está em sigilo do ministro Alexandre de Moraes. O que é importante, porque nessa deflagração de operação houve um foco em ex-secretários de Estado do Rio de Janeiro, para além do governador do Estado, porque há uma suspeita na Polícia Federal, e a investigação trata justamente sobre isso, de uma atuação conjunta das secretarias do Estado do Rio sob a batuta do Cláudio Castro, enquanto era governador, para que houvesse uma atuação estatal em favor do conglomerado do Ricardo Magro, em favor da Refit lá no estado do Rio de Janeiro. Na outra operação, em maio, havia benefícios fiscais concedidos, enfim, a Lei Ricardo Magro, tudo isso que foi passado durante o governo, foi aprovado durante o governo do Cláudio Castro e que justificou a deflagração da operação há 3 meses. Agora, então, novamente, uma deflagração de Operação Mirando, o ex-governador do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, em maio, aquela operação contra ele foi um dos principais pontos que levaram à desistência dele de concorrer ao Senado Federal. Não só por isso, havia uma operação do Master também, reveses no Tribunal Superior Eleitoral, mas tudo isso junto acabou levando ele a desistir de concorrer a uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro. Pois é, na questão do Master também, as questões de envolvimento de dinheiro de pensionistas no estado do RJ, que foi o estado que mais recebeu investimentos ou ofereceu investimentos ao Banco Master, do saldo da grana de pensionistas, quase R$1 bilhão. Theo Cury, obrigada.